Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. No vídeo de hoje eu vou responder um comentário de um seguidor aqui do canal sobre a inflação americana. A gente viu aí que depois da crise do coronavírus e depois da guerra, a economia americana ela não aguentou, né? E a inflação subiu muito ultimamente. Então, muitos seguidores estão perguntando aqui se é um bom momento investir agora ou é melhor esperar para investir depois. Lembrando que a gente está falando aqui de investimentos nos Estados Unidos, investimentos internacionais. Então, nesse vídeo eu vou fazer um overview aqui para mostrar como eu penso sobre esse tipo de situação e como é perigoso fazer o timing no mercado, né? Primeiramente, a gente tem que saber o que é inflação. A inflação é o aumento do preço dos produtos e serviços. Então, no decorrer do tempo, o preço do café, por exemplo, ele vai tender a aumentar, justamente por causa desse efeito inflacionário. Isso seria uma inflação controlada, né, em momentos sem crise. Porém, existe um fator que aumenta muito a inflação, que é o aumento monetário, o aumento de dinheiro circulando. Durante a pandemia houve muita impressão de dinheiro, né? Os governos imprimiram muito dinheiro, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mundo inteiro, para conseguir manter a economia, né? Já que tinha muita gente em casa, pouca produção, então eles tiveram que aumentar o dinheiro circulando para que as pessoas pudessem ter dinheiro para utilizar. E por causa de uma lei chamada de oferta, lei da oferta e da demanda, quanto mais dinheiro tem em circulação, menos esse dinheiro vale. E isso causa um aumento na inflação, né? Porém, a inflação não é totalmente ruim, né? Uma inflação controlada é boa. Imagina, vamos usar o exemplo do café. Se você fosse produtor de café, está produzindo café hoje, mas você está plantando hoje, mas você vai só vender o seu café daqui a 6 meses, né? Vai esperar a colheita, vai colher esse café, vai mandar para as fábricas e eles vão vender. Imagina se no decorrer desse tempo, o café que você vai vender, ele valesse menos do que o café que você está produzindo, provavelmente isso seria um incentivo a não produzir café. Mesma coisa para quem vai comprar uma casa. Se o preço da casa daqui a 10 anos for mais barato do que o preço hoje, provavelmente as pessoas vão esperar, né? Elas não vão colocar o dinheiro no mercado, elas não vão comprar a casa, vão esperar para comprar daqui a 10 anos. Então, isso faz com que a economia não gire, né? Então, o inverso da inflação, que é a deflação, ela é ruim para a economia. Então, o que a gente quer idealmente seria uma inflação controlada, não muito alta, nem uma deflação. E no curto prazo houve um aumento da inflação, não só nos Estados Unidos, né, mas no mundo todo. Aqui no Brasil a gente vê isso muito bem, principalmente quando vai no supermercado, né? Os preços quase triplicaram de 2019 até 2022 aqui por causa dessa inflação. Mas, numa visão de longo prazo, vou colocar aí na tela um gráfico para mostrar para vocês, esse seria o gráfico da economia mundial nos últimos 100 anos, né? Uma visão de longo prazo. E a gente viu que aqui é o crescimento da economia. Lembrando que a economia ela também inclui a compra e a venda de produtos e serviços que a gente falou que está totalmente relacionado com a inflação. Então, nos últimos 100 anos, a economia ela teve esse boom aqui, principalmente nessa época que pós-internet, né, que teve um aumento muito grande da economia, principalmente puxado pelas empresas de internet. Isso afeta principalmente a bolsa de valores, né, já que essas empresas elas vão fazer parte, estão na bolsa de valores. Então, quanto mais a economia cresce, mais essas empresas crescem, mais o dinheiro investido na bolsa de valores cresce. Só por comparação, eu vou colocar aí um gráfico da Ibovespa que fala que quanto o nosso mercado individualmente aqui no Brasil cresceu, né? Então, nos últimos 20 anos teve um sobe e desce como sempre, né? As bolsas sempre têm essa flutuação no curto prazo, mas no longo prazo também teve uma valorização aqui nos últimos 20 anos. Lembrando que esse gráfico é bem mais um período bem menor, né, de 20 anos, em comparação aos 100 anos lá da economia mundial. Então, localmente aqui no Brasil e mundialmente, as economias tendem a crescer, né? E quando a gente investe lá fora, a gente está muito mais exposto à economia global, já que empresas como Coca-Cola, Apple, elas têm o seu marketplace é global, né? Elas vendem em todo lugar do mundo. Então a gente está lidando com uma economia muito mais global.
Então, com isso em mente, o que eu acho? Que é melhor esperar ou é melhor investir? Particularmente, eu acho que esperar para investir não é uma boa ideia, já que a gente vai estar trabalhando com o timing do mercado e isso não é bom, né? A gente viu que se a gente continuar investindo, colocando nosso dinheiro na bolsa de valores, no longo prazo, que é o que a gente quer, né? No decorrer do longo prazo, a gente sempre vai ter resultado, porque o nosso dinheiro ele vai estar crescendo com a economia global, já que a gente vai estar investindo lá fora nas maiores empresas do mundo. Então, particularmente, eu prefiro investir, não importa a situação, eu estou sempre investindo mensalmente, porque embora no curto prazo tenham subidas e descidas, quando está olhando para uma visão de 30 anos, por exemplo, 50, a gente sempre vai ter uma valorização do nosso capital. Então, para mim, é isso que vale nos investimentos. A gente não precisa saber de muita coisa sobre economia. Com esse básico que eu expliquei aqui nesse vídeo, a gente pode entender por que é importante sempre deixar o nosso dinheiro lá trabalhando na bolsa de valores. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo também. Eu sempre tento responder os comentários. Ultimamente tem muitos comentários, né? Muitas pessoas estão falando, reclamando que eu não estou conseguindo responder todos, mas eu sempre tinha um tempinho no meu dia para responder alguns. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até logo!